a palavra do Senhor em Hebreus 11. Hebreus 11, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Tão bom sabermos que esse Deus é real, esse Deus é verdadeiro, esse Deus que nós servimos é um Deus de amor, Ele te ama, Ele cuida da gente. É como nós estávamos falando hoje pela manhã, agora de manhã, na hora de discipulado. Ouvimos tantas notícias, mas das notícias ruins não chegaram na nossa casa. Deus guardou nossa família, nos protegeu e nós queremos adorar o Senhor pelos seus grandes feitos. Nós vamos ver essa participação da palavra de Deus que está em Hebreus, essa carta de Hebreus, que fala sobre a natureza da fé. Os irmãos acharam? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Vamos ler até aqui, depois nós vamos fazer as referências. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, lemos a Tua palavra e cremos, ó Deus, que ela é a Tua palavra. Cremos que o Espírito Santo age quando, Senhor, nos colocamos para ouvir a Tua voz. Então nós pedimos nesta manhã, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Estamos nos nossos corações como terra, Senhor, que foi trabalhada por Ti. Boa terra, Senhor. Que essa boa semente caia no nosso coração, porque se a terra é boa e a semente é melhor ainda, aí haverá uma árvore que dará produções de 30, 60 e até 100 por um. Nessa manhã nós pedimos, Senhor, que aqueles que precisam de cura recebam cura, aqueles que precisam, ó Deus, de uma resposta, de direcionamento, eles possam receber, Senhor, através de Ti, do convencimento, da orientação que Tu dás, Senhor, a toda vez que nós te buscamos. Abençoa aqueles que estão pela primeira vez, aqueles que estão acompanhando conosco, Deus, e que essa opção poderosa possa tocá-los agora, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O que me motivou essa palavra hoje foi um testemunho que depois eu vou contar. Quando eu vi aquele testemunho desse jovem, me motivou até o tema, né, que é una fé com atitude, e verás o possível acontecer. Eu coloquei o tema assim, porque é um milagre que Deus faz por nós, os cuidados, e a palavra de Deus diz aqui nessa carta, fala sobre fé. A fé que homens tiveram, e a fé, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero, não está acontecendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas eu sei que eles existem. Mas essa fé não é uma fé natural. Os homens têm fé. As pessoas acreditam sempre em alguma coisa. Mas a palavra de Deus, quando fala essa fé, a referência que eu gosto de colocar, e se irmãos quiserem, é Romanos, né? Romanos 10. Essa fé tem que ser por ouvir a palavra de Deus. Não é uma fé natural, porque você tem fé, você acredita nas coisas, mas essa fé não muda as situações do impossível. Essa fé, ela não age no sobrenatural. Essa é a nossa fé natural. Ela não age no sobrenatural se ela não estiver alicerçada na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer aqui, com a carta aos Romanos, Paulo agora falando, que a carta aos Hebreus, ele não tem o autor, mas a carta dos Romanos, Paulo, ele diz à igreja de Roma, ele diz, e a fé vem pela pregação. A fé vem pela pregação.
Então, alguns estão, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo lançada nos nossos corações e vai tirando as nossas dúvidas, vai tirando as nossas dificuldades. E a gente vai tendo uma experiência com Deus através agora dessa fé alicerçada no Senhor. Nós colocamos os nossos pés sobre essa rocha e aprendemos que se nós confiarmos no Senhor, Ele fará proeza. E eu gosto sempre de... Esse texto vai falar de homens do passado. E alguns eu quero fazer referência, né? Ele fala aqui no versículo 4 que pela fé Abel ofereceu um sacrifício excelente. É interessante que eu quero colocar hoje fé com atitude. Abel, ele oferece um sacrifício a Deus e ele faz desse sacrifício, dessa entrega ao Senhor, uma primícia ao Senhor. Ele dá o melhor, ele dá o momento, as primeiras crias, o cuidado que ele tem de dar aqui ao Senhor. A palavra de Deus diz que já caiu, não aconteceu isso. Ele deixa o tempo passar e ele vai pegar os frutos e dar a Deus. Mas ele entendeu que Abel entende que essa colocação de fé tem que ter atitude. Eu posso ter fé, mas não ter uma atitude. E aí eu lembro daquele George Berner, que ele fala, se a ação não tem uma visão, se a visão não tem uma ação, ela se torna um sonho. Eu preciso ter uma visão, eu preciso ter um sonho, né, uma atitude, para que eu veja as coisas acontecerem. Abel, ele começa, a palavra de Deus diz, Abel começa a ter uma fé com atitude. Ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia o que tinha que se colocar diante de Deus, mas ele faz a atitude certa, ele toma um comportamento certo, ele tem um planejamento disso. Ele planeja fazer conforme Deus quer que faça. E a palavra de Deus diz que Deus aceita isso e ele tem bons resultados. Infelizmente acontece uma situação que a palavra de Deus diz que vai acontecer com ele, mas a sua oferta foi aceita. A palavra de Deus vai falar, eu quero aqui a palavra do Senhor, lá no texto, de versículo 8, fala, pela fé Abraão foi chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança. Mas eu gostaria, já que o texto fala sobre Abraão, eu gostaria que você fosse em Gênesis 13. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis 13. O versículo 14. Gênesis 13, o versículo 14 diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Há uma promessa. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar no carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. A gente está falando hoje sobre fé com atitude. Nós falamos muito sobre Abraão, sobre o aspecto da fé dele, mas o resultado foi porque ele teve uma atitude. Deus deu um comando a ele. A fé, a ação precisa estar com atitude. A fé precisa estar com atitude. A sua visão precisa ter uma atitude. A palavra de Deus diz que depois do acontecimento na vida de Abraão, com esse seu sobrinho Ló, Deus havia chamado ele, está no texto anterior, não vamos ler, muitos conhecem esse texto, mas só para te dar uma referência, uma orientação do que nós estamos falando. A palavra de Deus diz que aconteceu alguns fatos com Abraão, e agora, quando ele volta do Egito, e a palavra de Deus diz que Ló estava com ele, e eles começam a cuidar dos seus rebanhos, e há uma certa dificuldade, há uma certa situação entre os pastores de Abrão, que ainda era chamado Abrão, com os pastores de Ló.
E eles decidiram ali, para que não houvesse contenda, Abraão pediu que ele pudesse escolher as suas terras. E fosse para as terras que ele escolhesse. E ele, a palavra de Deus diz que Ló, olha, as campinas estão em direção a Sodoma, e ali ele vai para aquele lugar. E Abraão agora fica onde Ló não escolheu. Mas aqui começa um detalhe. Depois que Ló se separa dele, a palavra de Deus diz que o Senhor vai confirmar e vai prometer algumas coisas aí. E diz para que ele olhe. A primeira coisa, ele precisa olhar, ele precisa ter a visão daquilo que ele quer. E diz aqui no texto, diz, ergue os olhos, e olha. E começa a olhar, olha para o norte. E quando eu falo isso, eu lembro de uma palavra profética que nós temos. Alguns sabem dessa palavra profética. Olha para frente, olha para trás, olha para o lado, lembra disso? Quando eu li esse texto, eu lembrei dessa palavra. E que você possa receber essa bênção. Você que não sabe, receba essa bênção aí. E aí diz aqui, olha desde onde estás, olha para o norte. Aí diz, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Você acha que Abraão não fez isso? Ele começou a olhar. Se Deus mandou ele olhar, ele tem que olhar. Ele olhou para o norte, olhou para o sul, olhou para o oriente, olhou para o ocidente. E aí ele começa a confirmar, você está tendo essa visão? Você está tendo a visão do que eu quero te dar? Você está tendo a visão desses lugares? Aí Deus diz assim, eu vou te dar ele. Eu vou lhe dar essa terra. Toda essa terra que você está vendo será tua e da tua descendência. É interessante quando Deus promete algo para nós, Ele não promete para ficar só conosco. A bênção vai para toda a nossa família. Ela vai chegar aos nossos filhos. Ela vai chegar à nossa herança. Ele diz, vai ser para toda a sua descendência. E aí a palavra de Deus diz para ele que essa descendência será maravilhosa, será grande. Mas agora há um comando de uma atitude. Porque a fé precisa estar ligada a uma atitude, a um agir. E aí a palavra de Deus diz aqui, você precisa se levantar e percorrer essa terra. Não basta só olhar. Não basta você estar com a visão daquilo que você quer. Abraão, você precisa andar, percorrer essa terra. Por isso que a palavra de Deus diz que aonde você pisar, você vai conquistar o território. Amém? Mas você pode se colocar assim, mas eu tenho a visão da fé, eu creio em Deus. Amém? É isso que Deus quer mesmo, você creia. Mas você precisa mudar em questão da sua atitude. Nós precisamos, por isso Deus deu esse exemplo para Abraão. Ele diz, Abraão, você está vendo, você já viu, mas não basta ver não. Porque se você vê e você não agir, você não vai conquistar. Quantos de nós, às vezes, estamos olhando, temos sonhos, temos desejos, temos intenções dentro do nosso coração, mas não estamos agindo. Então, Deus não vai trabalhar nisso. Deus não vai cumprir. Porque existem os comandos de Deus para que a gente tome posse. Para que a gente dê a declaração, mas vá lá e conquista. Hoje nós estávamos falando com a Vera Lúcia, e a gente comentando sobre a questão de cântico. Nós estávamos aqui no discipulado, e ela comentou a questão, às vezes, do cântico. Está dizendo que, quando eu estive em algumas igrejas, às vezes é um problema, hoje nós não vamos falar sobre esse tema, mas às vezes as pessoas têm dificuldade de falar a palavra de Satanás, dos demônios, para explicar às pessoas que esses seres existem e que precisamos estar atentos às artimanhas dele. Hoje o tema não é isso. E aí ela comentou o fato daquela música tão bonita que a comunidade da Zona Sul fez. Eu fui no terreno do inimigo e tomei, né, tudo aquilo que ele me roubou. E algumas pessoas criticaram essa música, porque falaram, por que eu vou fazer no terreno do inimigo? Se é do inimigo, já deixa para lá. Mas quando essa palavra é uma palavra profética. Porque muitas vezes o que o inimigo está roubando é nossos filhos. Está roubando a nossa paz. Está roubando a nossa prosperidade. Está roubando a nossa saúde. Está roubando os nossos sonhos. Então, eu posso crer, mas eu tenho que ir lá mesmo, eu tenho que dizer, você vai largar o teu filho. Você vai largar a minha paz é minha, não vai ficar aí contigo não. Você não vai ficar com a minha saúde aí não. Então é uma atitude, essa música fala de uma atitude. Eu entendo assim. Eu vou lá e vou tirar aquilo que está me roubando. Então a palavra de Deus diz, eu tenho fé, mas eu preciso ter uma atitude de coragem. Coragem é colocar o coração.
colocar o coração naquilo que você acredita. Tenha coragem. E aí a palavra de Deus diz, olha, está tudo bom, né, Abraão? Você já viu aí a terra? Você se colocou? Então faz o seguinte. Levanta e percorre a terra. Levanta e pisa na terra. Aleluia. Levanta e destrói os inimigos. A terra é sua. Eu sou contigo. Amém, irmãos? Amém. Deus tem promessa para você. Amém. Deus tem conquista para você. Amém. Mas Deus não quer gente parada. Deus quer pessoas com atitude de fé. Eu creio, mas está fazendo o quê? Já se posicionou? Já me posicionei. O que é posicionar? Já me levantei. Levanta-te. Sabe o que é se levantar? O que Deus está falando aqui, esse comando? Levanta-te, se posiciona. Porque ninguém vai andar sentado, irmão. Então se levanta. Me levantei. Tem posição. Agora vai e toma posse daquilo que você quer. Em nome de Jesus, você vai tomar posse daquilo que Deus está colocando no seu coração. Deus está colocando como uma visão. Você precisa unir a fé com essa atitude. Outro texto que ele vai falar, nesse texto, de vários homens, né? Vai falar de pessoas, mas eu peguei só alguns que são bem conhecidos. E eu lembrei, aqui também está falando sobre os patriarcas. Ele vai falando sobre várias pessoas, mas eu quero falar sobre a vida de Josué. Gênesis 1, Josué, vai no livro de Josué. Josué 1. No versículo 9. Presta atenção. Eu vou ler o versículo 9, mas eu vou explicar primeiro Deus colocando a visão certa de Josué. Ele já tinha uma visão. Mas Deus vai dar o comando para ele ter uma atitude. Veja esse texto que ele diz aqui. Não tô mandei eu? É uma pergunta. Ser forte e corajoso. Não temas. Não te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Por onde quer que andares. Aqui já é o comando da atitude. Deus começa a falar com ele no versículo anterior. Porque ele vai suceder a Moisés. E agora uma responsabilidade. E ele começa a dizer no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado. Deus está falando com ele. Ele está dizendo: ó, todo lugar que você pisar o teu pé, eu vou te dar, porque eu prometi isso ao meu servo. Há uma promessa. Irmão, você tem que começar a entender o que é a promessa de Deus. Deus não mudou. Deus não é homem para mentir. Deus não é um Deus que fala e depois esquece. Deus é aquele Deus que às vezes as pessoas que prometeram uma coisa, prometeram um presente no Natal, não te deu. Deus não é assim. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele diz aqui: olha, eu prometi a Moisés. Ele está dizendo: eu sou um Deus que tenho palavra. Se eu falei, vai acontecer. Vai acontecer na vida. Agora você precisa ter uma atitude. É isso que o Senhor está dando agora direcionamento para Josué. Josué, eu não trabalho com homem sem atitude. Vou te explicar. Eu vou te orientar. Eu orientei Moisés, eu preparei Moisés, eu levei Moisés a um deserto de preparação, ele aprendeu, fez a minha obra, a promessa foi estabelecida, mas a promessa que eu dei a Abraão, porque também teve uma atitude, porque foi fazendo, mesmo não tomando posse de toda a promessa, mas teve uma atitude, ele se levantou e foi tomando posse daquilo que Deus foi dando a ele. Por causa dessa promessa, a promessa não ia ficar só com Abraão, ia chegar a toda a descendência. Eu falei isso, se eu falei eu vou cumprir, mas tem um porém. Você precisa também ter uma atitude. Sabe por que às vezes a promessa nos para? São paralisadas, não é por causa de Deus. Porque Deus é fiel. É por causa de nós mesmos. Porque nós paramos. Nós ficamos com a fé dos nossos pais. Nós ficamos com a fé paralisada, melhor falando. Se ficasse com a fé dos nossos pais, estava bom. Se a fé foi em Deus, eu ficou com a fé do meu pai. Aquilo da minha paternidade, do meu discipulado. Amém.
Mas nós paralisamos. Meu pai que acreditava, meu discipulador que fala, deixa Deus fazer. Não! Deus começa a falar com Josué. Olha, Josué, deixa eu te explicar uma coisa. Todo lugar que você pisar, acompanha aí no versículo 3. A planta do vosso pé vou ter dado. Então ele disse, eu prometi a Moisés, mas sabe o que você tem que fazer, Josué? Levante-se teu pé no lugar e começa a pisar na terra também. Porque aí você vai conquistar. Aí você vai tomando posse. Aí você vai ver a diferença. E aí ele continua, falando todos os lugares, é o versículo 4. E aí no versículo 5 diz, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Quando você está debaixo do comando do Senhor, não haverá resistência. Se você está com fé e atitude, não vai haver resistência de maligno nenhum, de situação nenhuma. Não vai conseguir resistir. Não vai conseguir te paralisar. Porque você está com o poder de Deus e tendo uma atitude de fé. Porque é isso que a situação do inimigo quer. É isso que às vezes o mundo faz acontecer dentro da nossa vida, do nosso comportamento. É nos paralisar. Eu tenho fé, mas não basta só ter a fé. Você tem que ter fé e ter uma atitude. Tudo na Bíblia está com uma atitude. Jesus já fez tudo, amém? Está consumado, a obra do Senhor está consumada. Mas nós que somos seus filhos, nós que cremos nele, precisamos ter uma atitude dentro dessa fé. Eu preciso. E a palavra de Deus diz, não vai resistir, ninguém vai resistir. Aí ele fala, ser forte, corajoso. Tu fará para esse povo verdade. Meu irmão, você quer que a bênção chegue na sua família? Que a bênção chegue nos seus filhos? Você precisa ser forte e corajoso. Não desanime. Diga para o seu irmão em nome de Jesus. Não desanime. Não paralise. Amém? Ele diz aqui, cuidando de fazer tudo que a palavra, sabe qual é o direcionamento? O direcionamento tem que ser a palavra. Por isso o discipulado, ele fala, o nosso padrão é Jesus. A nossa regra de fé é a palavra. Se está na palavra, estou contigo. Fora da palavra, não estou contigo. Tem que estar na palavra. É por isso que ele fala aqui, guarda, não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Não tem jeitinho. O problema é que as pessoas pensam que tem jeitinho com Deus. Deus é assim. Não faz jeitinho. As pessoas dizem que Deus é brasileiro. Não, Deus não é brasileiro. Deus é Deus. Amém. Deus é brasileiro. Vai limitar Deus no Brasil? Que é isso? Deus, aí ele fala aqui em Hebreus, ele fala aqui em Hebreus, ele diz que esse Deus, né, no Deus hoje ele fala, o universo foi criado pela palavra dele, ele criou o universo. E todas as coisas veio existir, né, das coisas que apareceram, das coisas que existiram foi através da palavra, ele é Deus. Então não tem jeitinho de falar, ó, tem que ler, tem que guardar, tem que seguir a palavra, você tem que ir nos comandos. Peraí, como eu tenho que fazer isso? Eu tenho fé, eu tenho atitude, mas eu preciso estar estabelecido na palavra. Se eu estiver com a palavra, o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, ninguém vai me resistir. Nenhuma situação vai me paralisar. Amém, igreja? Você vê isso? É o que a palavra de Deus nos fala. Ele disse, antes medita, no versículo 8, nesta palavra, dia e noite. Você não pode só estar no momento, agora você fala assim, eu estou sentindo um direcionamento agora quando eu li. A gente vê dia e noite, no momento que está o sol, no momento que está a lua. Vamos dizer, se tiver lua, às vezes está só a noite, está sem lua. O céu está fechado, está chuvas, você está vendo lua, está vendo. Mas eu vou colocar de outra maneira que eu estou sentindo a direção aqui. É no momento que tudo está em paz e quando no momento tudo está em trevas. É no momento que tudo está tranquilo, quando no momento tudo está em dificuldade. Amém. Seja de dia e de noite. Se está tudo bem, eu medito na palavra. Se está em dificuldade, eu medito na palavra. Se está em dificuldade, o céu fechou espiritualmente, eu vou ficar com a palavra. Porque eu tenho fé, eu vou determinar, esse céu vai mudar. Aleluia! Entende isso? Eu preciso meditar. Só quando está tudo bem.
Porque quando tudo bem é fácil buscar Deus. De dia é fácil buscar Deus, mas de noite é mais complicado. Você entende isso? Amém. Você entende o sentido que eu quero te passar? Amém. Então de dia e de noite. Aí então, se você sabe buscar a Deus nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, Ele te fará prosperar. Diga, eu prosperarei. Fala para o irmão, diga, eu prosperarei. Eu serei bem sucedido. Amém? Diga mais uma vez em nome de Jesus, eu prosperarei. Eu serei bem sucedido. Você teria a atitude da palavra. Amém? Aí ele diz, olha, você precisa, aí onde está o comando do movimento? Por onde quer que andares. Tudo isso é a fé. Mas ele diz, tudo isso vai acontecer, José, por onde você andar. Eu vou contigo, vai. Fica parado não. Ele teve fé. O texto vai mostrar que ele teve confiança no Senhor. O texto do capítulo 3, na passagem de Jordão, ele vai mostrar o que ele vai. Ele como confia no Senhor, ele fica parado e vai ver as maravilhas de Deus. Amém. E a palavra do Senhor diz que quando eles começam a agradecer o Senhor, e quando chegam à borda das águas do Jordão, quando os levitas sacerdotes pisam na água, molham os pés, a água começa a parar. Você imagina o rio. Quem já teve rio aí? O rio tem uma corrente. A corrente do rio, ela não muda não. Não tem corrente para cá, amanhã está para lá. A corrente é assim, a corrente lá é assim. Assim é o rio. Hoje, meio-dia até 3 horas, a corrente vai para o norte. Não existe isso. A corrente do rio é até descendo para descer sempre. A Bíblia diz que quando os levitas, ele começa a andar e começa a crer. Ele fala, Senhor está comigo. Irmãos, você precisa saber que Deus está contigo. Deus quer mostrar a você. Não é para Ele, é para você. Você precisa ter essa experiência, que Deus é contigo. Então ele precisava agora saber, Senhor, eu estou caminhando. Não preciso temer, nada vai resistir. Teve o primeiro problema ali, no nível natural. Mas eu estou indo tocar, ele foi. Os levitas tocaram na água, começou um montão. Você imagina, a água começou a diminuir, e aqui começou a fazer um montão de água. E o rio foi, você imagina isso, começa a pensar isso. As águas estão vindo, e quando ele pisa aqui, essa parte está indo embora, está diminuindo, e essa aqui ficou no mesmo nível. Porque não abaixou tudo. As águas estão vindo, no nível. Vamos dizer que é daqui até as minhas mãos. E aí começou, ele pisava, a água começou a diminuir aqui. E a água aqui ficou. E aqui, como a água está chegando, a água está subindo. E aqui está descendo. Porque a água está chegando, a água não parou. A água está chegando, o nível se era de 1 metro, agora está 1,20 m. E a água está embora. E aí o povo passa a pé enxuto. Aleluia. E eles vão, a palavra diz que ele pega 12 pedras que representam Israel, mas também representa o governo de Deus. E ele, dentro desse comando, ele tem uma experiência com o Senhor. Ele vai ganhando todas as batalhas dos territórios. Porque Deus é com ele. Deus é contigo, irmão. Não haverá dificuldade nos territórios. Diga, não haverá dificuldade. Os territórios que eu preciso conquistar. Não importa onde são esses territórios. Não importa, irmão. Ele venceu. E aí tem muitos exemplos. Mas eu quero só colocar mais 2 exemplos. E dentro desses textos de homens de Deus, eu quis colocar uma pessoa bem conhecida. E nós vamos para 1 Samuel, para você. É um texto tão lindo sobre Davi. Davi sempre é falado, né? É um garoto sensacional. Torna-se um homem de Deus, humano, pecador, porque Jesus tem que mostrar que todo mundo é pecador. Ele teve seus erros, teve seus momentos de dificuldade, mas era um homem temente a Deus, um homem que amava o Senhor e se colocou sempre na disposição de servir a Deus. Mas em 1 Samuel 17, esse texto do desafio de Golias, eu não vou falar sobre essa parte, eu quero lá no versículo 41, porque você vai entender, se eu estou dizendo que você precisa unir a fé, a atitude,
para você ver o possível acontecer. Então acontece aqui no texto, o tema diz: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Você conhece isso? É um dos textos falados com as crianças, é um texto quando a gente vai pregar em qualquer lugar, no colégio, né? Eu lembro que lá em Macapá, quando nós fomos com nossos jovens a uma instituição de jovens delinquentes, eu não sei como Deus me deu coragem, depois que eu vi o que eu tinha feito, né? Peguei aqueles jovens, nós preparamos aqueles jovens, falamos, vamos lá naquela instituição falar com aqueles jovens. Só que a instituição fez o seguinte: eu estava com moças e rapazes, jovenzinhos, adolescentes, e quando eu vi, eles botaram eles dentro da sala com aqueles jovens de 16, 17, 18 anos, eu falei: Senhor, misericórdia, né? Mas eu estava com o Senhor. E o mal não pôde prevalecer, que prevaleceu foi o Senhor, né? Tive essa experiência. Mas ali a gente fala de Davi, porque todo mundo conhece. E ele ali, pessoas aceitaram Jesus. É bom falar isso. Pessoas aceitaram Jesus ali. Porque todos precisam ouvir de Jesus. Não vamos fazer nenhum preconceito. Todos precisam de Jesus. Né? Às vezes as pessoas estão nessa situação por causa das dificuldades e levaram a eles a isso. Às vezes eles querem sair e precisam ouvir de Jesus. Mas aqui esse texto diz no Salmo, em 1 Samuel 17:41, vamos ler esse pedaço até o 49, para você ver a atitude. O filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então ele começou a observar aquele garoto que estava na figueira de Israel, vendo a situação que estava se passando. Ele teve uma atitude. Mas agora, o filisteu estava vendo aquele garoto ruivo, que não tinha uma aparência de soldado, não estava com roupa de soldado, e olhou aquele garoto com uma aparência até boa, não estava acostumado no exército, a sua mão de repente era até calejada, porque ele trabalhava. Mas a aparência dele estava parecendo um cara que estava acostumado a todo exercício numa vida militar. Ele falou: você viu esse garoto aí, amaldiçoou, falou com os deuses dele e amaldiçoou a Davi. Aí disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E aí ele começa, porque ele mostrou primeiro fé. Mas eu preciso ver se teve atitude. Se ele teve um movimento de atitude. Se ele ficasse só na fé, não resolveria. Porque qualquer coisa que você pensa, mas pastor, você está dizendo que a minha fé não adianta. Não, estou dizendo que a tua fé tem que ter atitude. Pode ser que a tua atitude é ficar louvando a Deus. A Bíblia vai mostrar, não estou com esse texto aqui, mas a Bíblia vai mostrar que teve homens que já tiveram fé e não precisaram fazer nada. Não é o fazer, é a atitude da fé. Você entende isso? Eu preciso tomar uma atitude, é a minha atitude. Eu vou adorar a Deus. Eu vou levantar minhas mãos. Então, o Velho Testamento mostra isso. Vocês não vão fazer nada. Vocês estão crendo em mim, vocês não precisam fazer nada. Apenas vocês vão ver o meu poder. E eles começaram a adorar a Deus. Através do louvor, Deus fez maravilhas. Então, uma atitude. Se ele adorou, não tiveram uma atitude? Porque ele podia fazer o quê? Ah, Senhor, não está fácil. Ah, Deus, eu não precisava passar por isso não. Ah, qual é, Pai? Chega, né? Não aguento mais. Eu podia ter essa atitude. Eu tenho fé em ti. Mas olha, eu já vi gente fazer assim com Deus. Não é brincadeira, não é nem para vocês rirem, não. Mas eu estou de mal com Deus. Ainda fizeram assim, como se estivesse falando, desligando. A palavra diz: o que você desligar na terra, desligar no céu. Você vai, aí a pessoa desligou. Aí viu o mal que ela fez, né? Porque parecia uma brincadeira, mas não era uma brincadeira. Essa é uma conhecida com Deus. Disse na nossa frente: eu estou de mal com Deus. Botou o dedinho assim, sabe que de mal assim, né? É esse dedinho, né? De bem assim, né? De bem. Quando eu era criança, eu lembro disso. Vamos ficar de bem. De mal. Aí a pessoa botou o dedinho para cima: eu estou de mal com Deus. Se tu estivesse apontando para Deus, eu estou de mal contigo.
Fala isso. Então, aqui a palavra de Deus mostra que esse jovem, agora ele começa a declarar porque ele tinha fé. Porque ele perguntou quem é aquele cidadão. Ele disse, como esse cidadão está afrontando o exército de Israel? Ele disse, olha, eu tenho experiência com Deus, está falando da fé dele. Mas ele precisa ter uma atitude. Não adianta ficar com a fé. Alguma coisa tem que se fazer. Se era para ele louvar, ele ia louvar. Mas ali não era louvar. Imagina quando ele pega a harpa, olha, goleiro, vou cantar para você. O Senhor é maravilhoso, misericórdia de Deus. Esse cara é maluco. Além de pequeno é doido. Ali não era para louvar, ali era para ter uma atitude de guerra. Por isso você tem que saber qual atitude tomar. Mas precisa ter uma atitude. Você está entendendo? Diga amém. A palavra de Deus diz aqui no texto. Ele falou assim, Davi, quando ele disse ao filisteu, tu vês a mim contra mim, com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens enfrontado. A primeira coisa ele está dizendo, eu tenho fé, e sei que não estou sozinho. Você lembra? Nós não podemos entrar sozinhos. Deus disse para Josué, eu vou estar contigo. Eu estarei contigo assim como fui com Moisés, assim como fui com Abraão, eu vou estar contigo. Ele diz, eu não estou sozinho não, viu, gigante? Não pensa que eu estou olhando meu tamanho, eu estou com o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então ele estava com fé. Aqui mostra a fé também. Ele não estava vendo o Senhor dos exércitos. Deus não se apresentou a ele como general. Ele teve fé que o Senhor dos exércitos estava lá naquela batalha. E a palavra de Deus diz aqui, ele diz assim, olha para ele fala, olha a fé desse garoto. Ele diz assim, hoje mesmo, ele olhou para o cidadão e disse, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. A mão do gigante era mais ou menos desse tamanho, um homem de 3 metros. A mão de Davi devia ser igual a minha, faltou um pouco menor. Aí ele falou, hoje, ó, gigante, aquela mãozinha dele, Deus vai me entregar você nas minhas mãos. O cara fala, esse garoto é doido. Esse garoto era a mão dele. Mas a gente está falando com fé. Deus, olha a fé, olha a fé. Deus vai entregar você nas minhas mãos. Eu acredito, não está na Bíblia, mas eu posso fazer essa colocação. Eu acredito que até ele levantou as mãos, ó, Deus vai entregar você aqui nas minhas mãos. E aí a palavra de Deus diz, vou te ferir, olha quem fala, vou te ferir, vou te tirar a cabeça. Então vou te arrancar a cabeça do corpo. Ele não tinha espada na mão. Arrancar uma cabeça não se arranca com a mão, não. Você pode até quebrar o pescoço com o braço, mas isso não é força. Mas você não arranca a cabeça do pescoço do corpo, a cabeça do corpo, com a mão, com o braço. Ele disse, ó, vou te tirar a cabeça e ainda vou entregar aos cadáveres. Hoje mesmo a ave dos céus e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha, quando você tem fé, você vai mostrar que Deus é contigo. Mas agora precisa de atitude. Ele saberás toda essa multidão que o Senhor salva. E não com espada, nem com lança. Porque o Senhor é a guerra. Isso é fé. A tua luta não é com o braço, meu irmão. A tua luta não é com a tua boca. Não é com o seu comportamento que Deus ainda tem que tratar. Às vezes você acha que a tua luta é com o seu comportamento. É com essa tua atitude violenta, é com essa tua atitude que tu resolveu e você resolve. Não é assim. O detalhe de Deus é outro. A gente tem que confiar em Deus, é Deus que vai fazer. Eu vou estar orientado, e eu creio que nessa hora Davi estava ali muito direcionado. Ele disse, eu não posso aqui vacilar. Eu estou dizendo que vai acontecer, e vai acontecer da maneira que eu estou falando. Eu vou pegar você, eu vou te ferir, eu vou tirar a tua cabeça e vou entregar as aves e as bestas feras. E você vai saber que a Deus está comigo. E a palavra de Deus diz que sucedeu que expondo-se o filisteu, versículo 48, a encontrar-se com Davi, esse se apressou e deixando a sua espireira correu ao encontro do filisteu. Aqui que está a atitude. Às vezes a gente esquece esse texto aqui. Golias foi em direção a ele. Mas Davi não ficou parado lá não. Vou ficar aqui porque aqui está bastante soldados. Israel estava lá, gente. Todo o comando de Israel estava ali. Ele largou toda aquela tropa.
e partiu para cima. Aí teve atitude. Porque a fé tem que ter atitude. Ele disse, Deus vai me entregar você nas minhas mãos. E eu não vou ficar aqui não, porque eu tenho que caminhar, eu tenho que ganhar os territórios. Eu tenho que tomar posse de território. Ele começou a caminhar para tomar os territórios. Ele começou a vir em minha direção. Davi está falando, está vindo. O quê? Ele toma uma posição para ele se apressa e sai das fileiras de Israel e partiu para cima. No momento que a fé, com a atitude de Deus, imagina. Meu irmão, você coloca a fé com a atitude que o Golias vai ser derrubado hoje. A afronta é derrubada não só com a fé. Eu tenho fé que esse Golias vai ser derrubado. Não. É aqui que você está perdendo. Você está perdendo aí. A palavra está te explicando, está dando os comandos. Mas você está, não, eu creio que o Golias vai ser derrubado. Ó, pastor, eu creio que o Golias vai ser derrubado. Pastor Maria, eu creio que o Golias vai ser derrubado. E aí, você está fazendo o quê? Pastor, só na hora, só na busca, só na faz. Mas eu creio. Está tudo errado. Sai das fileiras. Sai das fileiras. Ele diz, o seu exército está comigo. O Senhor é a guerra. Vem, ó, gente, vai vindo, hein? Ô, gente, me ajuda. Vamos lá, vai comigo, vamos, todo mundo junto. A união faz a força, vai. Estava quebrado. Ia morrer todo mundo. Irmãos, isso é uma realidade. Davi ia se arrebentar e muitos soldados iam perder ali. Davi saiu das fileiras. Peraí, eu disse que era minha experiência. Eu falei, Deus é comigo, o mal não vai resistir e vai acontecer como eu declarei diante do Senhor. Amém, igreja? Amém. E não foi isso que aconteceu? Deus não deu a vitória? A palavra de Deus diz que Ele deu a vitória. Aleluia. Eu fui ver um livro que eu estou lendo, Vida de Líder. Há um filósofo Pérez que diz assim, o que eu temo não é a estratégia do inimigo, mas os nossos erros. É uma frase dele. E é verdade. A Bíblia tem estratégia. Mas o que você tem que temer não é a estratégia do inimigo. São os nossos erros. É nos nossos erros que a gente vai perder. O inimigo vai ter estratégia que ele quiser. Tem que ser estratégia de estudo, de escudeiro, de espada, de lança, de isso, de aquilo, de coração, de tudo. Toda uma estratégia para a guerra. Mas Davi não deixou ter erro. O que ele falou não pode ter erro. A minha arma são essas pedrinhas aqui. Estou com uma forja, minhas pedrinhas, isso eu conheço bem, eu conheço essa arma, está cheio de gente com soldado aqui, eu não estou considerando mais ninguém, como ninguém estivesse ali. Eu não posso errar. Ele falou, não posso errar. Eu vou usar essa frase aqui nesse código. Ele falou, não posso errar. O inimigo já tem uma estratégia. Ele falou, eu só me dá um aí de vocês. Ele fez uma estratégia. Ele sabia que podia matar. Ele falou, já falou, ele já deu a estratégia, mas eu tenho a minha estratégia. E eu não posso errar. Por isso que ele foi e teve a vitória. Irmão, em nome de Jesus, que Deus te dê a capacitação de coragem. Vai e toma posse da tua bênção. Amém? E eu fecho essa palavra hoje, aquilo que me inspirou e me trouxe esse tema. Foi como um dos nossos jovens, que se chama Lucas, me conta a experiência dele no WhatsApp. Esse jovem conta que ele saiu de algum local, e está ele ali. Quem não conhece? Lucas, levanta a mão, porque tem gente que não te conhece. E eu vi fé aliada com atitude. Ele disse que saiu, entrou no ônibus, e quando bem percebeu, a carteira ficou com todos os documentos dele. E agora ele estava ali um pouco apavorado. Irmãos, eu não uso carteira no bolso, não gosto, eu gosto de minha carteira na bolsa. Minha bolsa que eu ando. Mas eu toda hora faço, quando eu boto a carteira no bolso, faço assim. Tem maneira de fazer isso. Eu tenho peso, eu boto tudo, se eu boto a carteira, sim, estou pesado desse lado, a chave está pesada dentro. Então, se faltar um peso, eu já sei que está. Eu sei como você faz, eu só assim. Eu olho assim, está pesado certinho, está no equilíbrio. Faltou, cadê minha carteira? Aí um dia eu não sabia o que era a carteira, fiquei tudo, meu pai perdi a carteira e tal. Aí a pastora falou, vai lá ver no carro, graças a Deus estava lá no cantinho do carro caído. Mas não dá um susto quando a gente pega a carteira? Dá um susto, ele teve esse susto. E ele fez uma oração. Aí foi a fé. Ele fez uma oração.
Ele disse: Senhor, coloca um homem de Deus que ache a minha carteira. Eu achei isso incrível. Eu achei isso. Por isso me trouxe esse tema. A pregação está em cima do teu testemunho. Una fé, atitude. E verás o impossível acontecer. Aí, Senhor, faz que o homem, ele está lá no outro lugar, o ônibus está em outro, com a carteirinha dele sorrindo para todo mundo. Então, quem quer me pegar? Ele vai dizer: Senhor, faça que uma pessoa de Deus encontre a minha carteira. Até aí está tudo bem. Podia encontrar e o homem de Deus ficar com a carteira dele. Porque podia não ser um homem tanto de Deus assim. Mas você tem que ser um homem de Deus. E pegue a minha carteira, agora tem um detalhe. E dê ao motorista. Ah, falei, isso é forte. Essa fé foi. Ele pediu duas pessoas para agir dentro da fé dele. Falou: Senhor, que um homem de Deus encontre a minha carteira para ele poder devolver. Mas que esse homem de Deus vá ao motorista e entregue a ele para poder pegar a minha carteira. E ele olhou assim. Agora teve atitude, agora eu vou. Aí saiu do local e foi. Mas ele pediu a Deus o quê? Que o homem de Deus encontrasse e entregasse ao motorista. Quando ele chega lá, está duas pessoas juntas. Estão duas pessoas juntas. Né? Uma com a carteira que recebeu com outra pessoa. Aí chegou, aí ele falou com as pessoas, aí a pessoa encontrou a carteira e deu para o motorista. O outro era o motorista. Aí a pessoa depois falou: você é cristão, é? Aí a bênção do Senhor, o impossível aconteceu. Porque isso é impossível alguém entregar a carteira de alguém, gente. Outro dia eu perdi faz um tempo, eu perdi o meu telefone, já faz um tempinho, perdi ali perto da igreja Valoriza ali, no Sampaio. Eu estava ali, parei o carro, naquela época eu só tinha carro que parava em cada esquina, né? Essa época, eu vejo se você passa, eu passei por essa época. Aí eu abri a porta, perdi a minha coisa, aí voltei. Aí eu cheguei: poxa, gente, ali perto do Jacaré, eu falei assim: pô, gente, vocês encontraram o meu telefone? Aí o rapaz falou assim para mim: vem cá, você acredita em Papai Noel? Você tá doido, cara? Se encontrar teu telefone, você vai receber nunca mais. E foi verdade, né? Ele falou: você acredita em Papai Noel, cara? Você vai devolver teu telefone? Aí eu peguei o carro e fui embora. Então, são coisas impossíveis, mas ele orou. Ele fez uma determinação. Disse: Senhor, eu tenho fé que a minha carteira vai voltar para minhas mãos, com tudo que está lá dentro. Mas o detalhe é o seguinte: aí olha, o detalhe. Seu detalhe é esse. Eu preciso desse detalhe aqui. Que um homem de Deus encontra e entrega ao motorista. E Deus fez conforme o pedido dele. Porque Deus é fiel. Qual o pedido que você quer fazer a Deus? Da tarde, né? Qual o pedido que você quer fazer a Deus? Faça com fé. Una a fé com a atitude. E verás o impossível acontecer. Homens de Deus, creram no Senhor, viver o impossível de Deus. É isso que Deus quer fazer hoje. Coloca os detalhes. Senhor, é assim que eu preciso, para que eu saiba que tu agiu nisto. Eu sei que isso fez você crescer, Lucas. Que Deus te abençoe cada dia mais. Mas isso também me alegrou, né? E faz fé. Se Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na sua. Você quer profetizar isso para o seu irmão? Diga: Deus pode fazer na sua vida. Deus te abençoe. Vamos orar pedindo ao Senhor. Vamos orar nessa hora, confiado no Senhor. Você já ficou bastante tempo sentado, vamos ficar em pé um pouquinho, orarmos a Deus. Para pedirmos ao Senhor a bênção. Para pedir ao Senhor. Há uma fidelidade, a fidelidade de Deus. É ontem, hoje e para sempre. Deus tem promessas para nós. Existem as lutas. Há vários exemplos aqui. A promessa para Davi, a promessa para Abraão, a promessa para Josué, a promessa para Lucas, a promessa para você. Não quer dizer que vai haver facilidade. Mas há uma certeza: Deus vai estar contigo. O mal não vai resistir. Então, se não vai resistir, quer dizer, ele não vai perceber, ele não vai tempo, haverá um tempo. Se não resiste, então há uma resistência, há um primeiro momento de dificuldade. Mas ele não vai conseguir resistir à força que está em ti, a confiança que tem colocado em Deus.
que você precisa é na área da saúde, coloca hoje diante do Senhor. Confia no Senhor. O que você precisa é algo bem particular, que você precisa colocar a Deus. Você está recebendo os comandos de Deus, direcionamento, então peça. Você tem um direcionamento e fala, Senhor, assim que eu vou fazer. Davi não recebeu o direcionamento de Deus, não. Abraão recebeu. Josué recebeu. Davi disse assim, ó, sabe o que eu vou fazer? Ele começou a falar. Ele confiou naquilo que ele estava falando. Vai ser assim. Se você precisa declarar, diga ao Senhor, vai ser assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. E eu vou ver a vitória de Deus na minha vida. Se você crê, vamos entrar em oração agora. E Deus, Senhor, que te abençoe. Toma posse dessa vitória que Deus quer te dar hoje. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, ouvimos a Tua palavra e queremos unir a nossa fé com a atitude, com os comandos de Deus, porque, Senhor, sempre haverá resultados positivos e abençoadores, Pai. Por isso, nesta hora, Senhor, que Teus servos unem a sua fé, Senhor, aquilo que estão dando como direcionamento para os resultados. Senhor, que em nome de Jesus eles vejam o poder de Deus através da atitude, então que se levantarem, posicionarem, conquistar os territórios, não ter medo, mas ter coragem, colocar o coração naquilo que eles acreditam, Pai. E o nosso coração, Senhor, acredita em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que a nossa fé for, Senhor, até do tamanho do grão de mostarda, e tivemos a atitude de dizer ao monte, lance ao mar, a Tua palavra diz, por causa dessa atitude unida à fé, o monte será lançado ao mar. Por isso, nessa hora não haverá montanha, não haverá dificuldade, não haverá Golias, não haverá, Senhor, enfermidades, problemas que poderão resistir à nossa atitude e à nossa fé. Eu sei, em nome de Jesus, Senhor, que Teu servo tome posse agora, Pai. E aqueles que precisam, Senhor, já receber a bênção nesse momento, dá agora, Senhor, nesse momento, Senhor, nesse instante, nessa hora, que ele receba a bênção de Deus, o milagre do Senhor, e através, Senhor, daquilo que Tu vai dar como direcionamento, eles possam ver durante essa semana, Deus. Senhor, durante, Senhor, esse percurso, Senhor, de dias que nós ainda temos em janeiro, as bênçãos de Deus. Porque nós cremos em Ti, nós não vamos ficar com as afrontas, nós não vamos ficar com os receios, nós não vamos deixar isso tomar o nosso emocional e nem o nosso coração. Nós vamos ficar, Senhor, ligadinho na palavra, seja de dia ou de noite. Porque sabemos, Pai, que a promessa já foi nos dada e ela será, Senhor, estabelecida diante da nossa atitude. Senhor, dá unção de força agora. Dá unção de força aos Teus servos, coragem e determinação, intrepidez, para que eles vejam, Senhor, naquilo que eles estão pedindo, o milagre do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção, meu irmão, a Tua vitória. Amém.